A cena se passa em uma noite de neve, em uma cabana isolada. Dentro, percebemos que uma taça de vinho foi derramada no chão. Revela-se que o vinho fora envenenado e consumido por nosso protagonista, um homem loiro de cabelos compridos chamado Ian. Diante dele, um homem majestoso declara que, por Ian ser tão forte, foi-lhe ministrada uma dose mais potente de veneno. Ele deverá morrer em minutos. Confuso, Ian questiona o motivo de tal traição. O homem responde que o fez porque Ian, em virtude de sua grande força e poder incomparável no império, espalhou ansiedade entre os cidadãos. Ian compreende que inúmeras pessoas perderam seus meios de subsistência devido ao seu uso indevido da magia. O homem admite que até ele próprio desenvolveu um medo intenso de Ian, a ponto de enlouquecer. Pedindo desculpas a Ian, referindo-se a ele como um velho amigo, confessa que jamais se perdoará pelo que fez. Em seguida, vira-se e sai da cabana, entrando na noite e deixando nosso protagonista para trás. Ian permanece no chão, ajoelhado, morrendo lentamente do veneno. Quando a cabana começa a pegar fogo, revela-se que ele tem um truque na manga. Lentamente, ele retira uma adaga de sua camisa. Enquanto lamenta seus atos passados, ele se recorda de ter pesquisado muito e encontrado uma adaga com magia do tempo incrustada nela. Se ele se esfaquear com a adaga antes que o veneno alcance seu coração, poderá ter uma segunda chance na vida. Movido pela raiva da traição que sofreu, ele faz exatamente isso, cravando a adaga em seu peito. O chão ao seu redor brilha azul na forma de um círculo dentro de um triângulo, enquanto vozes estranhas entoam em um idioma desconhecido. Esta é sua chance de retornar ao passado, antes de todos os seus erros. Flash de sua vida passam diante de seus olhos, a morte de sua mãe, seu encontro com o imperador e, finalmente, um bando de corvos no campo de batalha, abocanhando os corpos que cobrem o chão. A próxima coisa que percebe é que está em seu corpo de infância e não há feridas ou danos em seu corpo. Uma mulher chama seu nome e ele se vira para ver sua mãe. Com seus longos cabelos loiros e usando um espartilho, ela o deixa chocado. Sua mãe, que já falecera, está viva novamente. Parece que ele conseguiu viajar de volta no tempo. Ele se vira para observar a cena ao seu redor. Há uma tenda branca com uma bandeira do mesmo tom do lado de fora. Um grupo de crianças está alinhado para terem suas habilidades avaliadas. Os cavaleiros espirituais são responsáveis por essa avaliação, decidindo se as crianças passam ou não. Ian não é mais um homem à beira da morte, vivendo seus últimos momentos de arrependimento, mas sim uma criança novamente, pronta para fazer as coisas de maneira diferente desta vez. Os mágicos são a base do império desta nação e, para serem treinadas, todas as crianças precisam passar pela avaliação de reação mono ao completarem 12 anos. A primeira parte é o cérebro de Mana, responsável pela manifestação da magia, e a segunda parte é o coração de Mana, que controla e gera magia. Aqueles que possuem esses dois talentos são admitidos na Academia de Magia e, após a formatura, são tratados como nobres. Ian viajou 30 anos para trás, o que é mais do que ele esperava. Ele havia passado tanto tempo pesquisando a adaga que usou e teve a sorte de tê-la consigo no momento de sua morte. A razão pela qual estava tão interessado em voltar no tempo era porque queria limpar suas mãos do sangue com o qual estavam manchadas. Em sua vida passada, ele matou várias pessoas, era leal ao imperador, seu amigo mais próximo, chamado Rayar. Contudo, o imperador estava apenas usando-o e descartou-o como lixo no final. Ian não permitirá que sua vida termine de forma tão insignificante novamente. Ele diz a si mesmo que desta vez as coisas serão diferentes. Ele deixa sua mãe e começa a caminhar em direção aos cavaleiros espirituais. Aproxima-se de um dos guardas e se apresenta como Ian Page, da Vila Magria. O guarda sorri e reconhece nosso protagonista como filho de Vanessa. Ele permite que Ian entre na tenda, mas adverte para não fazer muitas perguntas ao mágico. Dentro da tenda, vemos o mágico com seus longos cabelos pretos presos em um rabo de cavalo. Ele pede que Ian abaixe a cabeça um pouco, pois usará mana para estimular seu cérebro.
Ian faz o que ele diz e fica um pouco tonto por um momento, mas é apenas temporário. O mágico sorri. Ele descobre o cérebro de Mana e o coração de Mana dentro de Ian, e afirma que sua vida vai mudar para melhor a partir de agora. Ian não parece satisfeito com essa informação, provavelmente porque já a esperava. Ele diz a si mesmo que não basta apenas entrar na academia. Ele começa a demonstrar suas habilidades, acendendo uma bola de fogo em uma mão e manipulando água na outra, lançando 2 feitiços de uma vez. Ele informa ao mágico que conseguiu fazer isso aleatoriamente em um dia. O mágico, incrédulo, pergunta se Ian tem certeza de que ninguém o ensinou. Quando Ian afirma que não, o mágico se torna sério e inclina-se para frente, pedindo a Ian para dizer a verdade. Ele é capaz de usar magia de interrogatório, que pode determinar se uma pessoa está mentindo ou não, analisando a reação do corpo. Ele adverte Ian para não mentir ou será conhecido como um traidor do Império e sua família poderá até ser executada. Ian mantém-se calmo e reafirma que aprendeu a fazer isso sem ser ensinado. O mágico se impressiona. Sua magia de interrogatório não detecta nenhuma mentira e ele se pergunta quem é esse garoto. Eles são interrompidos pelos gritos da mãe de Ian. Ele olha para fora da tenda para ver o que está acontecendo. Vanessa está sendo incomodada pelo guarda que estava do lado de fora da tenda, que a agarra de maneira inadequada. Ele diz que ela está viúva há 7 anos e não deveria se fazer de difícil para conseguir um homem na sua idade. O mágico sai da tenda, exigindo saber o que está acontecendo. O guarda, com medo, diz que não é nada e que a humilde cozinha estava apenas causando problemas. Isso deixa Ian furioso. Como esse sujeito se atreve a chamar sua mãe de humilde? Parece que ele está prestes a tomar uma atitude. No entanto, é impedido pelo mágico, que informa ao guarda que, uma vez que Ian possui o poder de Mana, ele e sua família são agora iguais aos nobres, e insultar os nobres é um crime que pode levar à execução. O desprezível guarda cai no chão, implorando que lhe concedam misericórdia e o deixem viver. Ele se vira para Vanessa e pede desculpas pelo que disse, implorando por seu perdão. Ian se aproxima do guarda e diz para ele ouvir com atenção. Ele informa que sabe tudo sobre as coisas nojentas que o guarda disse e fez na frente de sua mãe. Ameaça o guarda, dizendo que ele também deveria avisar todos os seus amigos canalhas, e se algum deles fizer algo assim novamente, ele lhes tirará a cabeça. O guarda, nervoso, diz que entendeu e começa a suar de medo de um garoto de 12 anos. Depois de tudo isso, Ian agradece ao mágico por sua ajuda. Ele responde que não foi nada e que é seu trabalho proteger os colegas mágicos. Ele apresenta o homem próximo a ele, cujo nome é Lord Aron. Ele estará guardando nosso protagonista e Vanessa por enquanto. Aron, com um bigode no lábio e uma capa branca nas costas, diz a Ian que vai levá-lo para uma pousada onde a ordem noturna está hospedada. Eles podem morar lá temporariamente. Ian segura a mão de sua mãe, concordando em ir com Aron e iniciar a próxima fase de sua nova vida. O mágico observa enquanto eles partem e sorri para si mesmo, impressionado por encontrar alguém tão inteligente e capaz. Jovem e impressionado, ele sabe que precisará relatar isso à família imperial. Nessa noite, o céu está escuro e a cidade, quieta. O guarda anterior caminha pela rua, furioso e embriagado, irritado por ter sido forçado a se ajoelhar perante um garoto, filho de uma humilde copeira. Ele promete a si mesmo vingança futura contra Vanessa e Ian. Uma figura encapuzada surge atrás dele, paralisando-o com magia. É Ian, que ouviu o que o guarda disse sobre sua mãe e não está contente. Removendo o capuz, começa a inventar uma história para explicar a morte iminente do guarda. Embriagado e humilhado, o guarda teria tropeçado no rio e se afogado. Enquanto o homem está paralisado, Ian o empurra na água e observa seu afogamento. Ian reflete se está correto deixá-lo morrer assim. Ele voltou no tempo para ser uma pessoa melhor, mas percebe que nunca será capaz de se livrar completamente do sangue de suas mãos. O melhor que pode fazer é proteger as pessoas que são mais importantes para ele, como sua mãe. Ele observa o corpo do guarda flutuando na água, o que o lembra de como o imperador permitiu que ele morresse em sua vida passada.
De volta em casa, Ian se sente exausto. Usar aquele feitiço de paralisia consumiu sua mana. Ele se promete que precisa fortalecer seu corpo pequeno o mais rápido possível. Em sua vida anterior, ganhou reconhecimento como um mágico de primeira classe após um ano na academia de magia. Contudo, mesmo com seu sucesso, sua mãe não pôde viver uma vida de luxo e faleceu. Olhando para sua mãe adormecida, ele promete protegê-la desta vez para que possa viver mais tempo. A cena muda para um grande edifício regal. É a capital do Império Green River e, dentro dele, encontra-se o imperador de Green River, Terry. Ele conversa com outro mago, Herbert, sobre Ian. Herbert explica que mana é uma energia que flui e circula no sangue. Uma pessoa com uma matriz de mana no coração é reconhecida como mágica. No entanto, para utilizar essa mana corretamente e lançar magia, a pessoa precisa ser treinada. Porém, Ian conseguiu usar magia livremente sem treinamento. Isso faz Herbert comparar Ian com o primeiro mágico, alguém que aprendeu a manipular mana por conta própria. Terry ri da ideia, achando improvável que alguém possa usar magia sem ter frequentado uma academia. Herbert concorda que é suspeito e tem dificuldades em acreditar no que ouviu. Ele diz que confirmará com seus próprios olhos. O imperador pondera, sabendo que se for verdade, Ian deve possuir uma habilidade perigosa. Ele convoca o príncipe, que estava do lado de fora ouvindo a conversa. O príncipe de Green River, Hayden, é chamado por seu pai, Terry. Ele instrui o filho a se preparar para encontrar Ian, fornecendo a ele 300 soldados e 3 mágicos para essa missão. Hayden hesita por um momento, pensando na importância da tarefa, mas insiste que é confiável e que completará a missão. Terry concorda, dizendo para ele começar a se preparar imediatamente, pois a viagem para Magria é longa. Herbert, que ainda está na sala, brinca dizendo que ele também deveria se preparar. Assim que ele sai da sala, seu rosto fica sério. Seu assistente pergunta se ele voltará para a torre para encontrar os mágicos, mas Herbert nega, dizendo que há algum lugar que ele precisa ir antes. A cena retorna para onde Ian está hospedado. Ele olha pela janela, esperando a chegada da família imperial. As coisas estão acontecendo conforme o planejado. Ele sabe que os mágicos devem ter ficado impressionados com suas habilidades e relataram aos superiores. Ele suspeita que Herbert provavelmente também virá, já que é o mestre da Torre de Marfim. Haverá uma guerra interna entre o Castelo Imperial e a Torre de Marfim e, embora Ian saiba disso de sua vida passada, ele não tem certeza de que lado ajudará. Tudo o que sabe é que não quer ser explorado por ninguém. Seus pensamentos são interrompidos pela chegada antecipada da Ordem Imperial. Do lado de fora, ele é recebido pelo Mago de Antes, que está segurando um orbe mágico. Ele lê a mensagem do Imperador que emerge do orbe, afirmando que o Imperador ouviu falar das habilidades de Ian e que seu nome será registrado na Torre de Marfim. O Imperador também convida Ian para visitá-lo no Castelo Imperial e está enviando seu filho mais velho para acompanhá-lo até lá. Depois que a mensagem é entregue, Ian é saudado por um cavaleiro chamado Arnold, que informa que ele e seu companheiro de cavalaria terão a honra de escoltá-lo até o castelo enquanto aguardam a chegada do príncipe. Marcos, o senhor do território de Magriano, aguarda sua chegada. Ele aconselha seus filhos a prestarem atenção em suas palavras. Apesar de ser um mago e o imperador estar interessado nele, Marcos quer causar uma boa impressão. Ele dá as boas-vindas a Ian em seu castelo. Nas semanas seguintes, Ian torna-se o assunto mais comentado no castelo. Todos estão impressionados que alguém tão jovem é capaz de criar bolas de fogo com as próprias mãos. Ian passa a maior parte do tempo no campo de treinamento, praticando sua magia. Ele convoca uma Frost nova, criando um ambiente gelado em sua volta. Insatisfeito com sua habilidade atual, ele reflete que, em seu corpo anterior, poderia congelar todo o castelo e não apenas o campo de treinamento. Ele precisa compensar sua falta de mana. O treinamento é interrompido por um homem de monóculo e cabelos grisalhos que corre até ele, sem fôlego. Ele pede ajuda a Ian, informando que o Lord Marcos desapareceu durante uma caçada a goblins. Seu filho e todos os cavaleiros que foram com ele também não retornaram.
Ian tenta recordar sua vida anterior para descobrir onde eles poderiam estar, mas ele não tem certeza. Ele sabe que ainda não é hora deles morrerem, mas Lord Marcus é uma peça-chave na sequência dos eventos futuros. Ele lembra que em algum ponto da história, o Sr. Marcus formaria uma aliança com os magos da torre e ajudaria a vencer a grande guerra que estava por vir. Se Marcus morresse agora, o futuro que Ian conhece poderia ser completamente alterado, e as consequências seriam imprevisíveis. Em uma data futura, sabe-se que ele seria assassinado por um império inimigo pouco antes de uma grande guerra. Seu filho abandonaria o território Magrian após a morte do pai para escapar da guerra, e mais tarde seria decapitado por seus crimes. Cada território neste império tem sua própria estação mágica. Ian instrui o homem a pedir ajuda ao mágico, no entanto, o ancião informa Ian que o mago estacionado aqui recebeu outras missões e não está atualmente no território Magrian, eles estão sozinhos. Ian, chocado, pondera se sua presença está relacionada a isso. Pergunta-se se teria alterado a linha do tempo de alguma forma e se o mago poderia estar ausente por estar passando informações sobre nosso protagonista para Herbert, o mestre da torre. Isso pode ser perigoso. A maior arma de Ian agora é sua capacidade de prever o futuro, e se a linha do tempo ficar confusa, ele perderá essa vantagem. Ian promete ao homem que ajudará a procurar Lord Marcus, ciente de que a morte do Lorde provocaria mudanças drásticas na linha do tempo. Ele se prepara rapidamente para partir e, nesse instante, ouve seu nome sendo chamado por sua mãe. Ela ouviu a conversa e está preocupada com o perigo que Ian pode enfrentar, afinal, ele ainda é uma criança. Ian tranquiliza-a, afirmando que, embora seja uma criança, é também um mago agora e retornará antes que ela perceba. Ian percebe um anel específico no dedo da mãe e pede que ela o empreste, pois ele pode sentir o mana dele. Ele promete trazer todos de volta, e em troca, pede o anel que, segundo ele, o ajudará na missão. A mãe concorda e entrega o anel. Ian reconhece o artefato, é igual ao que ele viu em sua vida anterior, conhecido como Anel Magrian, um artefato de baixo grau que aumenta o mana da pessoa que o usa. Com o anel em seu dedo, Ian parte com os cavaleiros até o último local conhecido de Marcus. Chegando lá, encontram muitos cadáveres de goblins, mas nenhum traço dos humanos. Os cavaleiros suspeitam que um monstro deve tê-los capturado. Ian decide invocar um lobo mágico para rastrear o cheiro de sangue e seguir o rastro. Após o feitiço ser lançado, surge um pequeno e adorável lobo. A cena muda para Lord Marcus que, ao contrário do que se esperava, ainda está vivo e lutando contra os goblins. Marcus e seu grupo estão cercados por todos os lados, e se isso continuar, todos serão aniquilados. Neste momento crítico, um goblin se aproxima de Marcus por trás, prestes a atingi-lo com uma clava. De repente, um flash de gelo aparece e todos os inimigos são congelados no lugar. A fonte do gelo é Ian, que chegou no último segundo para salvar o dia. Surpreso com o evento, Marcus desmaia. Quando acorda, ele se encontra de volta ao castelo, ao lado de sua filha, que explica que Ian salvou a todos. Marcus pergunta por Ian, desejando encontrá-lo. Em resposta, Ogier, o mordomo, vai buscá-lo nos campos de treinamento. Na sala de recepção, Marcus e seu filho, Lobi, expressam sua gratidão a Ian por ter salvado suas vidas. Como recompensa, Marcus presenteia Ian com o Anel Magrian, agora um símbolo de sua dívida eterna. Ian, por sua vez, pede informações sobre um alquimista habilidoso na região, e Marcus indica Ledil, residente da aldeia Roig. Ian parte com um grupo de cavaleiros para encontrar Ledil, mas ao chegar lá, eles se deparam com a aldeia em chamas. Uma cena de terror se desenrola diante de seus olhos, os bandidos raptam crianças e um deles, com um tapa-olho, está prestes a matar um homem na frente de seu filho, Douglas. Subitamente, um pedaço de gelo atinge o bandido, vindo aparentemente do nada. Mais pedaços de gelo começam a chover do céu, levando todos os bandidos a fugirem de medo. Querendo morrer como seu líder, é revelado que o gelo veio de nosso protagonista, que está empoleirado na beira de um penhasco próximo. Observando a situação, ele percebe que seu novo anel realmente ajuda e aumenta bastante seu mana.
Ele se pergunta se o anel permite que sua capacidade de mana alcance a de um mágico de terceira classe. Descendo para se juntar às pessoas na vila que estão de luto pelos cidadãos que foram mortos pelo ataque do bandido, ele nota, com alívio, que nenhum dos cavaleiros ficou ferido. Ian quer saber se Letio, o alquimista pelo qual eles vieram, conseguiu sobreviver. Ouve alguém ao longe chamando o nome do alquimista e imediatamente se vira para ver quem é. É Douglas, e parece que seu pai é o alquimista. O protagonista percebe que Letio está gravemente doente, vítima de uma maldição de Deus. Essa condição acontece quando alguém que tem um cérebro de mana e não um coração de mana é injetado com mais do que seu corpo pode suportar. O transbordamento de mana estimulará o cérebro e causará grande dor continuamente pelo resto da vida. Ian sabe que é impossível para Letio injetar mana em si mesmo, então isso deve ter sido obra de um mágico com mais intenções. Ele leva a mão à testa do alquimista e tenta aliviar um pouco a dor. A técnica funciona, e Ian se prepara para sair, vendo que não há mais nada que ele possa fazer. Entretanto, Douglas o agarra e pergunta o que ele acabou de fazer e se seu pai vai ficar bem. Ian, infelizmente, explica que a maldição de Letio não pode ser curada. Ele apenas forneceu alívio temporário, eventualmente, a dor voltará. Letio enfrentará uma decisão difícil, ou ele encontra um mágico para continuar aliviando sua dor pelo resto de sua vida, ou ele morre. Douglas parece com o coração partido. Ele diz que precisa ir rapidamente encontrar uma flor especial para fazer um remédio para o pai. Neste momento, Ian lembra onde ouviu o nome Douglas antes. Em sua vida passada, Douglas foi um dos alquimistas mais destacados em todo o Império. Embora tenha tido uma infância difícil, ele era um gênio e eventualmente se tornou o assessor mais próximo do imperador. No entanto, ele tinha um ódio profundo por mágicos depois que seu pai foi envenenado por um e pode até ter sido o alquimista que ajudou a envenenar Ian em sua vida passada. Após essa realização, Ian se vira e alcança Douglas. Ele o agarra e diz que ele não pode ir para a floresta sozinho, pois ainda pode haver bandidos lá fora. Douglas protesta, dizendo que se não conseguir esta flor, seu pai vai morrer. Uma lágrima escorre pelo rosto do menino. Vendo que ele não vai parar, Ian usa sua magia para colocar a criança para dormir. Depois de alguns segundos, Douglas desmaia e cai no ombro de Ian. Ele leva o garoto para um local discreto atrás de alguns arbustos e pensa sobre o que vai fazer. Olha para Douglas, pensando que ele deveria matá-lo agora, assim o veneno nunca será feito no futuro. Ele rapidamente se recompõe, lembrando-se de que a linha do tempo pode ficar confusa se ele agir de forma muito imprudente. Douglas possui o talento para se tornar o melhor alquimista da história do Império, e Ian pode até convencê-lo a se juntar a ele. No entanto, mesmo que ele faça isso, ainda não há garantia de que Douglas não o trairá no futuro. Os pensamentos de Ian são interrompidos por um dos cavaleiros que veio verificar se ele está bem. Ele percebe Douglas no chão e fica confuso. Ian diz que só o colocou para dormir porque estava prestes a fazer algo imprudente. Enquanto houver bandidos por perto, Douglas não pode se arriscar. Ian pede ao cavaleiro que leve Douglas de volta para a vila. Em seguida, ele começa a caminhar para a floresta. Quando o cavaleiro pergunta para onde ele está indo, Ian diz que há algo que ele precisa fazer sozinho.